Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da grande vitória fora de casa do Vitória sobre o Santos, 1-0, gol do Mateuzinho. Vitória essa que leva o rubro-negro aos 31 pontos e cola no Santos. Tá com os mesmos 31 pontos do Santos. O Santos tem um jogo a mais, só que esse jogo a mais é contra o Palmeiras. E aí é pedreira. Então o Santos perdendo esse jogo para o Palmeiras, fica bonito aí o Vitória na classificação. Próximo confronto será contra o Corinthians dentro de casa e é lotar o Barradão, fazer aquela grande festa e buscar mais um resultado positivo, mais 3 pontos dentro de casa. Vamos trazer a Renata Fã e outros comentaristas debatendo a partida. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Se inscreva, ative o sininho das notificações, tudo do Vitória e dos grandes clubes do futebol nordestino você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago os jogos desta terça-feira. Iguala a pontuação do Santos, mas tem uma vitória a menos, 7-8. E o Vitória é o próximo adversário do Corinthians. E o Santos vai ter que lutar. Ao fazer 1-0 no Santos, na Vila Belmiro, o Vitória deixou vários tabus pelo caminho. Venceu o Peixe pela primeira vez na história como visitante. Ganhou a primeira fora de casa neste brasileiro e encerrou um jejum de 12 anos sem derrotar o Alvinegro em qualquer estádio. Uma noite que terminou com o time baiano ainda no Z4 e em 17º lugar, só que agora com os mesmos 31 pontos do Santos, o 16º. A torcida alvinegra não perdoou. La decepción es por no haber dejado pasar una boa oportunidad para subir en la tabela con un adversario directo. Fico feliz que esse grupo venha conseguir fazer esse feito, de conseguir a primeira vitória na Vila Belmiro. Eles são merecedores demais, cara. É um grupo que trabalha, um grupo sério. Era um duelo de times motivados por vitórias em clássicos regionais. O Peixe diante do Corinthians, o rubro-negro sobre o Bahia. E quem acabou chamando muito a atenção, talvez até mais do que os jogadores, foi o árbitro Rafael Klein. Com 1 minuto ele marcou pênalti para o Santos nesta disputa de Lautaro Dias e Edu. Foi chamado ao VAR e rapidamente mudou de ideia. Aos 34 minutos aconteceu o contrário. Em campo, Rafael Klein ignorou a entrada sem bola de Gabriel Brazão em Renzo Lopes. Chamado ao vídeo, enxergou a penalidade máxima que Mateuzinho cobrou para abrir o placar. Depois de 6 meses, ele voltou a marcar. E novas emoções concentradas nos minutos finais do primeiro tempo. Escobar quase surpreendeu o goleiro. William Arão, pela primeira vez como titular, por pouco não comemorou. Mesma sensação que teve Baralhas na batida que Brazão defendeu. Escobar, por sinal, deu lugar a Souza, que teve visão para colocar Barreal na cara do gol. A mesma que Igor Vinícius também teve para deixar Guilherme livre. Um lance que irritou a Vila. Com espaço para o contra-ataque, Osvaldo desceu pela esquerda e rolou para o ex-santista Lucas Braga escolher o canto e, por muito pouco, não aumentar para o Vitória. Poderia ter custado caro se Lucas Arcanjo não espalmasse o chute de Roleiser, o último suspiro santista. Eu não vi uma atitude ruim de Ochimi, você sim? Você viu uma atitude ruim? Eu vi um time que correu, um time que se entregou, um time que bueno, é futebol também. Eu vi um time con un compromiso importante hacia este juego. Perdimos una posibilidad importante y eso asumo responsabilidades como la asumo junto con meus jugadores, mas eu no quiero decir que Ochimi no respondió, que no estaba motivado. Primeira vitória do Vitória aqui, primeira vitória nossa no ano consecutiva e a primeira vitória fora. A gente estava precisando. Teve post do Neymar pedindo, tem que profissionalizar a arbitragem no Brasil para ontem. Isso é mais do mesmo, né? O que todo mundo sabe. O problema é o seguinte, ele está reclamando do quê? Do pênalti retirado, que em campo foi marcado pelo Santos e depois revisado. E aí já vimos que não era nada.
ou do pênalti marcado pró Vitória? Ele tem que reclamar com o Brazão, com o Gabriel Brazão. Bom, Edu, qual é a reclamação aqui específica? Qual é o ponto de vista? Será que é geral ou será que ele estava preocupado com a partida mesmo? Não, eu acho que é geral e principalmente com a partida, porque você marca um pênalti, aí depois não deu, e aí um pênalti contra o Santos, que na minha opinião o Brazão, né, foi muito afoito, não precisava estar ali, o zagueiro já estava na bola já. É claro que houve um contato, e é a questão que a gente sempre fala, né? De repente, interpretação. Se houve realmente aquela coisa do trombão que acaba atrapalhando, mas na minha opinião, realmente marcou corretamente o pênalti. Não precisava, mas infelizmente o Santos sai derrotado num jogo onde que estava todo mundo na expectativa, Renata, de que o Santos pudesse fazer o jogo que fez contra o Corinthians, marcando pressão, sabe, tendo atitude, não deixando o Vitória respirar, mas só que o que o Vitória fez? Vitória ficou ali atrás tentando sair no contra-ataque e o Santos teve muita dificuldade na questão da criação, porque o Vitória estava muito compacto e aí o Rolezio não tinha espaço, o Barreal também não tinha tanto espaço, o Guilherme também ficou um pouquinho sobrecarregado e o Santos dependendo muito do Zé Rafael carregando. Então, acho que é uma derrota que o Santos vai lamentar muito até o final do campeonato. Gente, uma longa explanação, se comunicaram, trocaram ideias, avaliaram e, na minha opinião, chegaram na conclusão certa. O árbitro revisa e aí sim marca a penalidade. Cicinho? Eu daria o pênalti, assim como eu teria dado aquele pênalti do Palmeiras contra o São Paulo. Porque assim, queira ou não, são lances, lógico, que houve um escorregão. Mas ali a intenção do goleiro não era nenhuma atingir o atacante, mas houve a infelicidade do corte do seu defensor, ele agiu precipitadamente, tocou no adversário, então sem querer também é falta. E infelizmente tocou, eu daria pênalti sim. Rona, você conhece tudo ali quando o assunto é goleiro. Tem hora que o goleiro ele sai do gol, ele quer só atrapalhar a visão do atacante. Muitas vezes essa bola passa, não acontece o gol, então muita gente fala assim, o goleiro saiu mal do gol. Porque ele saiu, não interceptou a bola, mas só pelo fato dele sair e atrapalhar a visão do atacante, ele já fez o trabalho dele. Só que nesse caso, a bola era do zagueiro. Ele tromba com o atacante e a bola já tinha voltado a jogo. Olha lá. A bola é do zagueiro e ele sai, ele tinha que esperar a definição do zagueiro, que ele viu o zagueiro e essa bola estava muito baixa para ele. Então ele acaba cometendo pênalti. Para mim é pênalti, não tem erro aí. E o Renzo Lopes tá de costas, né? Nem tá vendo ali, aí veio o Brazão daquele jeito. Edu, algo a reclamar? Realmente ele foi imprudente, né, Renata, em atingir o atacante do Vitória. Só que é aquela coisa, como você falou, o negócio do Palmeiras, mas também teve um lance igualzinho também com o Neymar no Atlético Mineiro, que o Scarpa dá aquele carrinho, depois o Neymar chuta e depois é atingido. Então é questão da pessoa interpretar. Mas você não pode justificar um erro com o outro. A questão é o seguinte, tem que ser padronizado. É isso que eu tô falando, é padronizar. Como foi pênalti lá também, só que não foi marcado. E a sorte do atacante aí, que não era o Ronaldo Giovanelli, porque senão era pena. Eu concordo, foi nas costas. Fazer o quê? O Ronaldo saía... E era expulsão também. Você tá ainda chorando ainda. O Brazão... Não, só trazendo a memória. Agora a tabela, a classificação mostrando. Olha a situação causada por esse momento de 3 pontos do Vitória. O time ainda é o 17º colocado, porém tem a mesma pontuação do Santos, chegou a 31 pontos. O Peixe tem 8 vitórias e aqui 7, então é o que muda, é o critério de desempate. O Vitória, Ronaldão, voltou para a briga. Quer permanecer na Série A. E voltou para a briga, Renata, assim, eu diria que com vontade. Vontade de brigar. Ronaldo, quem que você está falando? Estou falando que é o seguinte, o Santos contra o Corinthians, ele mastigou o jogo inteiro, pegando. O Zé Rafael virou o Memphis Depay, virou o Messi, e toca daqui, toca dali, os caras na gaveta, aí tá marcando. Enquanto o Vitória, sem fome. O time sem fome. O Zé jogou bem. Não, mas sem fome, sem vontade de chegar, sem vontade de vencer o jogo. E o Vitória foi lá e amassou. Mas quem viu o Santos contra o Corinthians, o Santos jogou muita bola, foi pra cima, dominou o jogo. Querendo. E aí parece que sentiu, parece que não se recuperou e o Vitória veio com essa energia, com essa vontade e começou a gostar cada vez mais, a confiar na partida, Cicinho. Exatamente. O que a gente viu contra o Corinthians foi exatamente um Santos querendo o jogo e organizado, né? E o Santos teve mais um dia de folga.
Porque teve esse confronto com o Corinthians jogou no sábado à noite. E jogando em casa de novo. Então, aí o Santos jogou em casa de novo só na segunda-feira. Quer dizer, teve 2 dias para descansar. E o Santos foi para cima de um Corinthians querendo o jogo também, né, e de uma maneira que eu tô falando, organizado. Contra o Vitória, depois que tomou o gol, o Santos ele foi para cima de qualquer jeito. Então acabou a organização, acabou o posicionamento do Zé Rafael, acabou o Guilherme chamar a responsabilidade, fazer 1-2. Fica dependendo muito de chutes de fora da área. Então, assim, é um time que precisa, o treinador precisa rever esse conceito. Não é porque é clássico que, ok, ganhamos o clássico, tá tudo beleza. Tem que demonstrar também a organização em todos os jogos, senão não vai conseguir sair dessa situação. Agora, chamou a atenção também um momento, Vojvoda e Jair Ventura, finalzinho do jogo, terminando. Olha essa cena. Ó, o Jair tava comemorando, alegre, fora da casa, não é? Aí olha só, ó quem vem. Olha o passo do Vojvoda, se aproxima, vai dar aquela intimada, aquela chegada, puxa a mão. E aí não foi um aperto de mão caloroso, respeitoso. Foi uma cobrança. Do que também não sei, hein? O bicho pegou, mas não foi no vestiário, hein, Rona? Ele falou, olha nos meus olhos, quando eu te cumprimentar, seu cavalo. Olha nos meus olhos. Não, acho que é porque ele comemorou na frente ali. Não. Será? Tem que comemorar. A primeira vitória do Vitória, aquela coisa toda. A primeira vitória do Vitória lá na Vila. Ali foi o seguinte, eu achei meio provocação. Comemoração. E olhada pro lado, meio de rabo, de zóio, que nem ia falar. Mas ele pegou e falou assim, Luque de Maiás, seu cavalo. E ele mostrou que quem comanda ali é o Santos, é o treinador do Santos. Olha no olho assim, ó, meu irmão. Vou te comentar aqui, boa sorte, parabéns pelo seu time. A primeira vitória. A olhadinha de lado, ó, vai comemorar. Mas ele não viu o Vojvoda, Vamos ver se sim. Olha lá, quer ver, ó. E outra, olhadinha, o Vojvoda já mostrou que ele é assim mesmo. Ele é um cara firme, que tem postura. E ele quis comentar lá, ele já virou, não olhou pro Vojvoda lá. Nas redes sociais dizem até que o Vojvoda correu mais que o Neymar no Santos do que o Neymar correu no Santos. O Jair Ventura estava na Série B, no Avaí, vem pra Série A, ganha na Vila Belmiro pela primeira vez o time do Vitória. A primeira partida que o Vitória vence fora de casa, tá brigando pra não cair. Como é que não vai comemorar? Mas aí eu também entendo o Vojvoda, né? Tá numa situação péssima. Não, péssima e, tipo assim, imaginava que o Santos ia vencer, porque vence o Corinthians. Aí você falando do jogo contra o Corinthians, faz o gol no início, isso ajuda o Santos. Mas aí pega um Vitória e o Vitória fechadinho, o Santos acabou perdendo aí uma oportunidade grande para sair daquela zona de rebaixamento. Ó, quem caiu na tabela também foi o São Paulo, Cicinho. O tricolor paulista tem problemas fora de campo, direitos de... Tudo bem? Como foi o jogo por aí? Conta pra gente. Boa noite. É isso, Edu. Boa noite pra você. Boa noite também ao Elton Serra e ao Fã de Esporte. É isso, o Santos foi derrotado por 1-0 pelo Vitória aqui na Vila Belmiro, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. E também, como você falou, um duelo direto, né, na luta contra o rebaixamento. O primeiro tempo foi de reviravoltas, né? Logo no comecinho do jogo, o árbitro marcou o pênalti para o Santos em campo, ali por volta de 1 minutinho de jogo, bem no comecinho, a torcida se empolgou e tudo mais. Porém, após a análise do VAR, a penalidade foi anulada. Aí lá, mais pro final do primeiro tempo, aos 34 minutos, houve um choque entre o goleiro Gabriel Brazão e o Renzo Lopes, jogador do Vitória, dentro da área. Em um primeiro momento, nada o árbitro marcou, porém o VAR entrou em ação mais uma vez e o árbitro acabou marcando então pênalti para o Vitória. Na cobrança, o Mateuzinho, camisa 10, que não marcava há 6 meses, converteu a penalidade e comemorou a lá Neymar, do que a torcida do Santos não gostou nem um pouco. A melhor chance do Santos foi no segundo tempo, com o Guilherme, né, uma tentativa ali de cabeça sem marcação, ele mergulhou, a bola acabou indo para fora. Quando o Guilherme foi substituído para a entrada do Tiquinho Soares, muitas vaias ao camisa 11 do Santos. O Vitória também teve chance de ampliar, né, ali no finalzinho do jogo com o Lucas Braga, ex-jogador do Santos, mas a bola acabou acertando a trave. Então, final de jogo, Santos 0, Vitória 1, aqui na Vila Belmiro, um resultado realmente muito ruim para o Santos, né, que em caso de vitória poderia abrir 6 pontos da zona de rebaixamento. Agora, Vitória e Santos têm os mesmos 31 pontos, porém o Santos segue à frente na tabela, o 16º, porque tem uma vitória a mais. Lembrando também que o Santos tem um jogo a menos, né? Jogo contra o Palmeiras, jogo atrasado, que já tem data marcada, será no dia 15 de novembro, aqui na Vila Belmiro. Mas, de fato, um resultado que o torcedor do Santos não esperava, né? O estádio estava cheio, mais de 11.700 pessoas acompanharam essa derrota aqui na Vila Belmiro. De fato, um resultado que o torcedor não esperava. No final do jogo, muitas vaias, né? Protestos contra a diretoria, contra
contra o elenco e também gritos, né, de time sem vergonha. Mas agora esses times seguem então as jornadas na luta contra o rebaixamento. O Santos se prepara para visitar o Botafogo na próxima rodada no Rio de Janeiro neste final de semana, enquanto o Vitória recebe o Corinthians no Barradão. Vamos ouvir então o que disse o técnico Juan Pablo Vojvoda, que disse, Edu, que não viu um time apático aqui na Vila Belmiro, não. O time, eu não vi um time apático, um time que não respondeu o que não correu, que não criou chances, que não intentou jogo. Semana passada, com o partido Corinthians, falamos, não teve posse de bola Santos e depois eu miro dados e havia no primeiro tempo a posse de bola muito igualada, 48-52, acho que foi assim, mas criando muitas chances de gol. Hoje tivemos posse de bola, mas não tivemos tantas chances de gol. Jimmy controló el juego a partir de una boa circulación, con un adversario completamente diferente al que habíamos encontrado anteriormente. No, acho que no es motivación por un clásico o no. Acho que o Jimmy corrió, se entregó, jugó bola, mas esto es fuchibol también, y adversario encontró o gol en un erronoso y a partir de ahí manejó los espacios. O torcedor se manifiesta porque es pasional, o torcedor, he sido torcedor también, y en ese momento no sé si hay mucho raciocinio, sino es expresar lo que sai en ese momento. Eu confío en Guilherme, o torcedor va a continuar apoyando, y Guilherme venía haciendo grandes jogos con un esfuerzo. Bueno, hoy erró ese gol porque él estaba en campo. Los jugadores que participan tienen posibilidades de acertar y de errar. É isso, Edu. Os times vinham embalados, né? Os dois venceram seus clássicos na última rodada. Na rodada anterior, o Santos tinha vencido o Corinthians por 3-1 aqui na Vila Belmiro. O Vitória tinha vencido o Bahia por 2-1, mas hoje deu vitória aqui na Vila Belmiro, Edu. Obrigado, Jalile. Elias, belo sobrenome. Não é minha prima, mas poderia ser. Valeu, Jalile. Até a próxima. Bom retorno para a base aqui em São Paulo. Pedindo licença para Jalile, voltamos com o Elton Serra. O Guilherme toma essa decisão, a bola vem cruzada e ele poderia ir com o pé, seria a chance do empate. Ele vai tentar um peixinho ali de cabeça, se abaixa, foi uma decisão errada. Ele que muitas vezes salvou o Santos, já no Campeonato Paulista foi muito bem. Enfim, o que aconteceu com o Santos, que é um time que é realmente irregular, né? Venceu o São Paulo, venceu o Corinthians na última rodada, mas agora decepcionou contra o Vitória, que soube jogar essa partida, né? A gente falava das vitórias do Santos, né, na temporada, na semana passada, justamente contra equipes um pouco mais fortes, né? Venceu o Corinthians, como você trouxe, venceu o São Paulo, tinha vencido o Cruzeiro, né? Venceu o Cruzeiro fora de casa. Então venceu o Flamengo, né? Conseguiu vencer o Flamengo por 1-0. É um time que conseguiu vencer grandes jogos. Esse jogo é um jogo grande também, porque acaba sendo um confronto direto. O Vitória vinha de uma vitória no Clássico, uma vitória que colocou o time de novo, né, nessa luta firme contra o rebaixamento. Eu até falei na quinta-feira passada, depois do Bavi, que para mim o Vitória é o time que mais demonstra dessa parte de baixo da tabela um potencial de crescimento numa reta final para se manter na Série A. O Santos não tem mostrado isso por conta de sua irregularidade. E a gente está vendo os números agora do cara que fez o Vitória se transformar, né, nesses últimos jogos. O Jair Ventura conquista 3 vitórias em 5 jogos, Edu, e é o primeiro técnico do Vitória. O Vitória teve 3, né? Se for contar 4 com ali um interino, né, o Rodrigo Chagas, o primeiro que conquista 3 vitórias no Campeonato Brasileiro pelo rubro-negro, né? É um time que ainda sofre muitos gols. Vamos lembrar que o Vitória tem algumas goleadas, uma goleada sofrida para o Flamengo de 8-0, né, numa partida fora da curva desse Vitória, mas é um time que tem voltado a marcar. É um time que tem jogado com 3 zagueiros, fazendo linha de 5, se defende muito bem,
conseguiu no pênalti ali fazer o gol do jogo e se defendeu muito bem, Edu. É um time que consegue neutralizar os adversários de uma maneira que não conseguia antes do Jair Ventura, que ele mexeu no sistema defensivo para o Vitória tentar neutralizar o adversário. E a gente viu o Santos criar oportunidades no segundo tempo, teve mais posse de bola, foi um time que conseguiu finalizar mais, mas foi aquele time que não conseguiu ser coordenado o suficiente para vencer um jogo tão complicado como esse. Em casa, né? Jogando em casa. Mostra que é um Santos, justamente o Santos da irregularidade. A formação montada pelo Vojvoda, que o Vojvoda tem essa característica, né, de um jogo vertical, priorizou um pouco mais o lado direito, priorizou muito mais o jogo com o Igor Vinícius, só que ele foi muito bem anulado por, para mim, um dos melhores jogadores da partida, que foi o Ramon, né? O Ramon conseguiu fechar, o lateral esquerdo do Vitória, fechar muito bem. O Ramon e o Zé Marcos, né? O Zé Marcos era o zagueiro pela esquerda, conseguiu neutralizar muito bem as jogadas por ali. O Santos não conseguiu jogar por dentro. O Willian Arão, né, voltando a ter ritmo, não trouxe essa saída de bola com um pouco mais de qualidade. O Zé Rafael que tentava fazer isso um pouco mais. O Lautaro Dias pouco acionado, teve o lance do pênalti ali, que para mim acabou não acontecendo. Você citou o Guilherme também, perdendo um gol incrível. Acho que a decisão dele ali, não é, Edu? Poderia ser com os pés, acabou dando um mergulho na bola e perdeu o tempo da bola. O Santos teve a oportunidade, sim, né, de empatar o jogo, mas foi uma vitória que teve o Lucas Arcanjo fazendo grandes defesas, um sistema defensivo que conseguiu afastar o Santos, né, da sua grande área e consegue um grande resultado fora de casa. Jalili trouxe, né? O Vitória tem um jogo a mais que o Santos, tem o mesmo número de pontos, perde no número de vitórias, mas é um time em viés de alta. É um time que tem chances, sim, de sair da zona de rebaixamento. Claro que depende de tropeços dos seus adversários, como o Santos. Mas vencer um confronto direto, que era o mais importante nesse momento, não, foi muito ruim para o Santos, né? Perderam um confronto direto em casa, mesmo tendo um jogo a menos. Vamos lembrar, né, Edu? Esse jogo a menos é contra o Palmeiras, um time que está brigando pelo título brasileiro. O Santos enfrenta o Palmeiras 2 vezes agora nessa reta final, né? O Jair Ventura falou sobre um pacto do pessoal para não tomar gol, que vinha acontecendo muito no final dos jogos do Vitória, né? E realmente a gente viu um empenho muito grande da defesa do Leão para impedir ali as boas ações do Santos no final, especialmente com o Robinho Júnior, que entrou bem de um lado, o Souza, lateral do outro, né? Garoto também. Mas não deu e foi eficiente ali a defesa do Leão, que conseguiu um feito histórico. Olha na tela, pela primeira vez o Vitória bate o Santos em competições nacionais. Isso é a primeira vitória na Vila Belmiro, é espetacular, né? Então eram 14 vitórias do Santos, 6 empates, agora a primeira vitória, o último confronto entre as equipes tinha sido no Brasileirão de 2018. Trazer agora, pessoal, os jogos desta terça-feira, dia 21 de outubro. Teremos pela Sul-Americana Independente Del Valle e Atlético Mineiro, partida de ida, Copa Sul-Americana, e depois tem, antes ali tem Copa Santa Catarina, Potiguar, tem Liga dos Campeões hoje, você que gosta de ver jogão, Liga dos Campeões, Barcelona e Olympiacos, tem também o Newcastle enfrentando o Benfica, Villarreal e Manchester City, Copenhague e Borussia Dortmund, PSV e Napoli, olha aí que jogão, Arsenal e Atlético de Madrid, jogão. Tem esse time aí, ó, União San Giliotti. Esse time aí tá enjoadinho, tá dando trabalho. Vai pegar a Inter de Milão, vamos ver como é que eles vão se sair hoje. Bayer Leverkusen e Paris Saint-Germain, jogaço também. Aí tem Campeonato Argentino, União Santa Fé e Defensa e Justiça. Já tá acontecendo aí a Liga dos Campeões da Ásia. Já tivemos 2 jogos encerrados, 3 jogos encerrados. E estamos tendo outros jogos aí, ó. O Al Hilal entra em campo hoje pela Liga dos Campeões da Ásia. Então tá aí os jogos de hoje, nessa terça-feira, destacando principalmente Independente Del Valle e Atlético Mineiro. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.